Crianças e a autorregulação, o papel do adulto no desenvolvimento emocional. Você já se perguntou por que crianças pequenas parecem perder o controle emocional diante de frustrações ou situações estressantes? Elas gritam, choram, têm explosões de raiva. Esse comportamento não é simplesmente birra. As crianças não nascem com a capacidade inata de se autorregular. Elas precisam de adultos que sejam emocionalmente equilibrados para orientá-las. Nosso objetivo hoje é entender esse processo. Como os adultos influenciam diretamente o desenvolvimento emocional das crianças. E como podemos, enquanto adultos, desempenhar nosso papel de maneira mais eficaz para ajudar nossos filhos a se tornarem emocionalmente saudáveis. A autorregulação refere-se à capacidade de gerenciar nossas emoções e comportamentos, especialmente em momentos de grande estresse ou frustração. Para adultos, essa habilidade é essencial na resolução de conflitos, na tomada de decisões e no cotidiano. Mas o cérebro infantil é diferente. O cérebro de uma criança não está suficientemente desenvolvido para executar essa função sozinho. Diferente de adultos, crianças ainda não sabem como parar, respirar e se acalmar sozinhas. Elas são movidas por impulsos emocionais. Você já viu uma criança frustrada que simplesmente não consegue se acalmar? Isso ocorre porque elas precisam de um adulto emocionalmente equilibrado que as ajude a lidar com esses sentimentos intensos. Se não houver esse suporte, a criança continua desregulada, o que pode desencadear uma série de problemas emocionais e comportamentais. Aqui vale a pena lembrar que a autorregulação não é algo que se aprende sozinho, especialmente na infância. Depende de relacionamentos, especialmente com os cuidadores. As crianças precisam de um adulto para regulá-las emocionalmente até que sejam capazes de fazer isso sozinhas. Portanto, o papel do adulto é fundamental desde os primeiros anos de vida. Como adultos, somos o modelo emocional para as crianças. Elas aprendem observando as nossas reações diante de situações desafiadoras. O cérebro de uma criança requer o funcionamento maduro do cérebro de um adulto para regulá-lo. Isso significa que a maneira como lidamos com o estresse, como respondemos às frustrações e como administramos nossas próprias emoções tem um impacto direto na criança. Quando o adulto é capaz de lidar com suas próprias emoções de forma madura, ele cria um ambiente seguro para a criança, oferecendo apoio emocional e validando seus sentimentos. Por outro lado, se o adulto estiver emocionalmente desregulado, seja por estresse, traumas passados ou por não ter aprendido a se autorregular, isso pode gerar um ambiente de insegurança para a criança e, como resultado, a criança fica perdida, sem conseguir desenvolver suas próprias ferramentas emocionais. Esse aspecto é fundamental. Crianças não aprendem a autorregulação de forma isolada. Elas precisam de um adulto que as guie nesse processo. E como adultos, precisamos estar atentos ao impacto de nossas próprias emoções e comportamentos no desenvolvimento emocional delas. Então, o que acontece quando o adulto responsável pelo cuidado da criança não é capaz de se regular emocionalmente? Quando o cérebro de um adulto não funciona de forma madura, porque ele próprio não teve condições de se desenvolver emocionalmente, ele não é capaz de regular o cérebro de uma criança. Isso é uma questão crítica. Um adulto não consegue lidar com as suas próprias emoções, que reage de maneira explosiva ou se sente constantemente sobrecarregado. Não poderá fornecer apoio emocional necessário para a criança. Isso cria um ciclo disfuncional. O adulto se sente incapaz de ajudar a criança a se acalmar e a criança, sem receber orientação, permanece em um estado de alerta constante, sem aprender a regular suas próprias emoções. Isso pode levar a problemas de comportamento, dificuldades acadêmicas e até mesmo desenvolvimento de transtornos emocionais, como ansiedade ou depressão, ao longo da vida. As crianças são extremamente sensíveis ao ambiente emocional ao seu redor.
Se o ambiente é caótico, estressante, imprevisível, o cérebro infantil responde da mesma forma, ficando constantemente em estado de alerta. Isso impede o desenvolvimento saudável da autorregulação, pois o cérebro está focado apenas em sobreviver às ameaças percebidas, em vez de aprender e se acalmar e lidar com desafios. A falta de apoio emocional adequado durante a infância pode ter consequências sérias e duradouras. Crianças que não aprendem a se regular emocionalmente continuam desreguladas e isso pode resultar em problemas de comportamento, ansiedade, dificuldade nas relações sociais. Isso se torna um ciclo ao longo da vida. Crianças que não recebem apoio emocional adequado podem crescer com uma tendência a reagir de maneira exagerada a situações de estresse, desenvolvendo padrões emocionais negativos e destrutivos. Além disso, a falta de autorregulação pode afetar a capacidade da criança de formar vínculos saudáveis. Crianças que não aprendem a se acalmar podem ter dificuldade em construir relacionamentos saudáveis, já que são mais propensas a explosões emocionais ou a retração social. Assim, podemos ver que o impacto da desregulação infantil vai muito além dos primeiros anos de vida. Ele afeta o desenvolvimento social, emocional e até cognitivo da criança, influenciando a maneira como ela enfrentará os desafios na vida adulta. Apesar disso, é uma boa notícia. A autorregulação pode ser aprendida e nós, como adultos, podemos reaprender a nos regular. Isso significa que mesmo que o adulto não tenha tido base emocional forte durante a sua infância, ele pode aprender novas formas de lidar com as suas emoções. Práticas de respirações profunda, autoobservação são técnicas simples e adequadas para ajudar adultos a recuperar o equilíbrio emocional. Quando conseguimos praticar a autorregulação como adultos, não apenas nos beneficiamos, mas também damos um exemplo claro para as crianças. Demonstramos que é possível sim se acalmar, refletir sobre as emoções e reagir de maneira controlada diante de situações difíceis. Além disso, a nos autorregularmos, ao nos autorregularmos, interrompemos o ciclo disfuncional de desregulação emocional. Criamos um ambiente emocionalmente mais estável e seguro para nossos filhos, ajudando-os a desenvolver a capacidade de lidar com o estresse e as frustrações de maneira mais saudável. Ao longo desta conversa, vimos que o desenvolvimento emocional das crianças depende diretamente do estado emocional do adulto que cuida delas. A chave está em como o adulto lida com as suas próprias emoções. Se o adulto é capaz de se autorregular, ele oferece à criança um modelo de comportamento saudável, ajudando a desenvolver suas próprias habilidades de autorregulação. Portanto, o primeiro passo para ajudar nossas crianças a desenvolverem essa habilidade essencial para a vida é começar por nós mesmos. Precisamos refletir sobre nossas próprias emoções, aprender a lidar com elas de forma saudável e assim romper o ciclo de desregulação emocional que pode ser passada de geração em geração. Vamos fazer essa mudança. Ao aprender a nos autorregular, estamos ajudando não só a nós mesmos, mas também proporcionando às futuras gerações as ferramentas emocionais necessárias para uma vida mais equilibrada, saudável e feliz.